Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíade, sua mulher de seu irmão com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia a Igreja celebra o martírio de São João Batista. Este que é o único santo que na Igreja se comemora tanto o seu nascimento quanto a sua morte, e de seu exemplo cheio de fortaleza, aquele que foi o precursor de Cristo, ensina-nos a cumprir, apesar de todos os obstáculos, a missão que cada um recebe de Deus. O evangelho que acabamos de ouvir, bastante ilustrativo, mostra em que contexto São João foi martirizado. Este que pregava a toda a multidão, os publicanos, soldados, fariseus, saduceus e mesmo o próprio Herodes. A este que inclusive ele repreendeu, dizendo que não lhe era lícito ter a mulher do seu irmão. Esta fortaleza de São João nos instiga, nos convida também a nós, a pedir ao Senhor força e coerência, para que saibamos dar na vida diária um testemunho simples por meio do nosso exemplo e da nossa palavra, sem medo nem respeitos humanos. A verdade sempre precisa resplandecer. O Evangelho mostra que Herodes mandou prender João, o mantinha em cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, que ele tinha tomado de modo ilícito. Mas, de algum modo, Herodes gostava de ouvir a João Batista, mas, para calar o seu pecado, preferia deixá-lo preso sob o seu comando. Conforme relata o Evangelho de Marcos, em certa ocasião, naquele banquete fatídico e trágico, a filha de Herodíades, ao dançar diante dos comensais e do próprio Herodes, depois de ter agradado a todos com sua dança sensual, foi cortejada e o próprio Herodes lhe promete que daria nem que fosse a metade dos seus bens, que ela fizesse um pedido e lhe seria concedido. E a mãe
que não encontrava outra maneira para calar João, eis que ali encontrou uma oportunidade e pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Executada a ordem, João morreu, foram buscar o seu corpo, e assim, não há dúvidas, esses que seguiam a João, com certeza depois também seguiram os passos de Jesus. Diante desse fato, a Igreja então destaca hoje o martírio deste homem, que antes de Cristo o anunciou e agora ainda antes da vida pública de Cristo, porque esse fato é que inaugura a vida de Cristo e os 3 anos da sua pregação e anúncio do reino. Aqui percebemos, querido irmão, querida irmã, que João se deu inteiramente a Cristo. Não somente dedicou o seu esforço em preparar a sua chegada como precursor, mas, por causa de Cristo, também assim se sacrificou dando a sua vida. E não devemos duvidar de que São João suportou a prisão, os grilhões e mesmo a morte por amor a Cristo, tornando-se assim também precursor na morte. Ao longo dos séculos, todos que querem seguir Jesus de perto precisam aprender a se alegrar quando têm que sofrer, quando precisam padecer da perseguição, das tribulações ou mesmo as contrariedades pela fé. Nosso Senhor já muito bem deixou escrito que serão bem-aventurados aqueles que, diante das injúrias, das perseguições, se alegrarem, porque grande será a recompensa nos céus, se perseguidos forem, como também os profetas que os precederam. De modo que, para ser um bom católico, subir ao Calvário e corredimir com Cristo, com certeza não há caminho fácil e cômodo. Nós, católicos, somos incorporados em Cristo e participamos de sua paixão, morte e ressurreição, e, portanto, a cruz dá sentido à plenitude dos nossos dias. Quantos perderam a vida para serem fiéis a Cristo, como João o foi? E nesse sentido entendemos o cristianismo como um lugar aonde tantos, para salvaguardar os valores nobres e sagrados, deram a vida e persistiram fielmente para não contradizer o dom da fé. Nosso Senhor nos pede hoje também, em meio a tantas situações, a um ambiente pagão, que sejamos capazes de oferecer de bom grado os sacrifícios da calúnia, da ironia, do desprezo e crescer em meio a todos os obstáculos. Peçamos hoje a Nossa Senhora, aquela que também certamente sofreu as dores de seu Filho Jesus, que ela nos ajude na luta de cada dia, ela que é o auxílio dos cristãos, para que tenhamos em Cristo refúgio e amparo, e se preciso for, também nós venhamos dar a vida por Ele, derramando, se preciso for, o sangue pela causa do Evangelho, pela propagação da Boa Nova de Cristo. Que Deus nos abençoe. Um excelente dia a todos.